Pai, obrigado pela bênção de hoje. Guia-nos pelo teu poderoso Espírito Santo. Conduza-nos a toda a verdade. Somos gratos, Senhor Jesus. Tu fizeste por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Lindo. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. E continuo também compartilhando com todos vocês sobre o verdadeiro espírito de um amor genuíno, de um poder transformador e de uma mente sã e equilibrada. Amém. 2 Timóteo 1, fé que diz. O que diz? 2 Timóteo capítulo 1. Lindo. 2 Timóteo capítulo 1. Podemos ler a partir do versículo 1, para termos um contexto. Esta mensagem é para um jovem, se você é velho, precisa se tornar jovem para entender a mensagem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz. Que sua esposa tenha esses 3 espíritos. Graça, misericórdia e paz. Amém. É bonito? Olha, bem no espaço aqui do lado, em vez de ficar bem no último cantinho, tentando se espremer e brigar ali. Por favor, venham até aqui na frente. Lindo. Agora, versículo 3. Dou graças a Deus por meus antepassados, a quem sirvo com uma consciência pura, que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, de dia e de noite. Amém. Desejando muito te ver, lembrando das tuas lágrimas, para que eu me encha de alegria. Quantos aqui realmente sabem que os filhos devem trazer alegria aos pais? Então, aqueles de vocês que não deixam seus pais felizes quando eles veem vocês, vocês não são um bom filho ou uma boa filha. Você só liga. Quando precisa de dinheiro, só aparece. O sinal significa que precisa de alguma coisa. Isso é ser um bom filho? Não é um bom filho. É como se você só ligasse quando precisa de alguma coisa. Você sabe que isso não é ser uma boa pessoa e acha que seus pais não percebem. Eles percebem que você nunca dá notícias. Você precisa de alguma coisa. Isaías 40, 31 a Isaías, o sagrado capítulo 40 da Bíblia, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Agora, só um comentário aqui sobre tipos de filhos. Também é sobre tipos de filhos de Deus. Há aqueles que procuram Deus quando precisam. E isso não traz alegria. Na verdade, sua presença e ligação parecem uma emergência. É verdade. Porque você só liga e aparece quando precisa de algo de Deus. Agora, essa palavra, os que esperam no Senhor. A palavra de esperar significa demorar. Os que demoram. E outro significado lindo é que também quer dizer ficar por perto.
Então a Bíblia está dizendo que aqueles que ficam por perto do Senhor, eles ficam por perto. Eles renovarão suas forças. Então, onde você tem pessoas que não querem ficar perto da casa de Deus? Eu só quero ouvir e receber algo de Deus. Certo, isso não é bom. O seu diretor de recepção deve vir e dizer: por favor, há espaço aqui no meio para que eles possam ver melhor. Quando você vem à igreja, tente pegar o melhor assento primeiro. O vinho ruim fica para o final. Zoe me lembra o que ela queria depois. Eles estão usando mal. Tudo bem. Você está ouvindo, Linda? As pessoas não querem ficar perto de Deus. Não somos fortes em Deus. Eu não conheço ninguém que tenha se tornado alguém em Deus na igreja que não goste de ficar por perto da igreja. Sim, ficar por perto significa que você está aí, demorando ou meio que sem rumo. Então, a ideia de vir só para resolver rápido e acabar logo com Deus. Terminei com Deus. Deus tem a partir das 10h30 com 90 minutos. O que você tiver que fazer, garanta que faça nesses 90 minutos. E, sinceramente, eu sou uma pessoa muito ocupada. Não existe homem de Deus que possa conhecer a Deus dando a ele horários apertados. Deus, é melhor você decidir o que quer fazer agora. Eu tenho coisas para fazer. Você tem coisas para fazer. Engraçado, você deveria se ver no necrotério. Como você fica quando está no necrotério? Você não está em nada. A primeira vez que fui a um necrotério, vi um ser humano sendo dissecado em uma autópsia. Não era realmente anatomia. Era autópsia. Parecia uma vaca sendo desmembrada e sendo fatiada em um abatedouro. É assim que é uma autópsia. As pessoas não sabem o que é uma autópsia. Se soubessem, não a desejariam para quem amam. Sim. Pós-torta, você deveria se ver lá, senhor figurão. Você ficará surpreso ao ver que você é um atirador pequeno. Aqueles que ficam por perto. Leia. Lindo. Fique por aqui. Eles apenas ficam por ali. Não vi ninguém que se destacasse em Deus. E não está preparado para ficar. Qual é o significado de ninja no dicionário? Permanecer. Lindo. Bons filhos. Ele disse meu amado filho Timothy. Permanecer em um lugar por muito tempo. Sim, o que mais? Levar o seu tempo. Então, em outras palavras, aqueles que tomam seu tempo para vadiar. Viver devagar e hesitantemente. Viver devagar e hesitantemente. Lindo, olhe para isso. Adiar, permanecer ou esperar muito tempo. Ser lento ou relutante em se separar ou se mover. Isso é fantástico. Quando ele diz aqueles que esperam no Senhor, é isso que significa. Oh, que é aquele? Traga-o de volta. Me procure depois de uma igreja para uma chicotada. Uau! Prolongar. É demorado fazer com que seja mais longo do que é. Sim. Se você quiser um culto curto, não venha aqui. Estou falando sério. Deus não precisa de você. Você não tem tempo para Deus. É por isso que eu digo que você deveria se ver no necrotério. Vizinho, você é um figurante sem importância.
Você sabe quanto tempo leva para um avião sair de Gana, dar a volta ao mundo e voltar para Gana? 24 horas. Como a British Airways ou a KLM. De Accra a Londres e até a América são 9 horas, 6:15. Dá a volta na Ásia, volta pela África do Sul, para a Austrália, para a América e depois volta para a África. São cerca de 24 horas ou talvez 30 horas. Sim, voando a toda velocidade. Mas se um avião estivesse cruzando uma das estrelas, como na superfície das estrelas, uma estrela como Sírius. Quais são algumas das estrelas? Betelgeuse é amarela. Aqueles que não conhecem as estrelas devem conhecer o suco de Betelgeuse, que é o maior. Esses são os grandes. Grande. Ele pega um avião quando parte do Acre da estrela e está voando para dar a volta. O avião levará 1.200 anos para dar a volta na estrela. Estou tentando mostrar para vocês a diferença entre essa estrela e a Terra. E como eu digo, Deus fez o sol e terra. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Deus é tão grandioso, mas parece tão distante. Quando falo com Ele, parece que Ele nem ouve. Como posso amar a Deus? Eu não consigo. Mas esse é o meu sonho, o objetivo da minha vida. Lindo. Toma a minha vida. Amar, Senhor, é o grande mandamento. Senhor, eu quero te amar mais. Me apaixonar por ti tão profundamente, verdadeiramente, que me mostre como te amar ainda mais. Eu não quero verdadeiramente servir sem te amar de coração. Lindo. Veja, Deus é tão grandioso. E você não tem tempo para Ele. E você só chama por Ele quando precisa em uma emergência. Isso não funciona. Por isso que Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam. Esta é a palavra esperar. Aqueles que permanecem. É por isso que ficamos na igreja. Aqueles que ficam. Então não se faça de manda-chuva na igreja. Aprenda a conviver com a igreja e com a presença de Deus e do povo cristão. Alguns de vocês se voltarem correndo para casa, fazendo sexo às 5 horas. Sim, conte profecia. Tenha cuidado com profecia. Sim. Então eu quero que você aprenda a permanecer constantemente na santa presença de Deus. Amém. E não tenha pressa de ir embora. É por isso que eu amo o homem do Caabe estar aqui. Sim, e logo você também estará desse lado ali. Lindo. Trazendo de volta a definição, a ser lento ou relutante em se afastar ou se mover. Eu realmente adoro muito, muito isso. E é demorar, permanecer ou esperar por muito tempo. É isso aí. Essas são as pessoas que realmente fazem parte do grupo que trabalha comigo. Todos eles que estão trabalhando comigo agora
hoje. Você não sabe quando eles chegaram. Você os vê. Eles costumavam ficar por perto da gente o tempo todo. Eu vou para casa à meia-noite. Eu vejo a pessoa. Ei, você está aqui. O que está acontecendo? Ah, estamos aqui. Eles estavam sempre por perto. É assim que se torna alguém com Deus. Porque o que ele diz? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja, você nunca pode ir até uma pessoa importante e fazer exigências. Sim. O que quer que digam, você aceita. Quero que sejam bons filhos de Deus. E diga ao seu vizinho aí do lado isso. Olha, espero que você já tenha aprendido alguma coisa. Estamos aqui para esperar no Senhor, para ficar por perto, para estar feliz na igreja, feliz na presença de Deus. Amém. Ok, voltando para 2 Timóteo. Isso aqui é só uma profecia gratuita, gratuita, gratuita. Eu amo isso. Você também ama? Agora ele diz: quero te ver para que eu me encha de alegria. Versículo 5, quando me lembro. Se você ouvir bem essa mensagem, sempre terá bons empregos e bons relacionamentos. Sim, preste atenção. Lindo. Ele diz: quando me lembro da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Agora, você sabe que pode ter um pai ou uma mãe, mas toda prostituta tem um pai ou uma mãe. Todo feiticeiro tem um pai, todo assassino tem um pai. Toda pessoa má tem uma mãe que ficou feliz quando ele nasceu. A espiritualidade não é transmitida através das famílias. Espera-se que ela seja transmitida, mas não é automático. Sim, não é automático. Entendeu? Sim. Não é de forma alguma automático que a espiritualidade e a fé passem naturalmente dos pais para os seus filhos, exigindo o esforço consciente. A mãe de Hitler era membro da igreja, levava ele para a igreja e fez ele entrar no coral. Então Hitler estava em um coral. Sim, Adolf Hitler estava no coral. Tenho uma foto que vi dele no coral. Sim. E Joseph Stalin, que era 20 vezes mais perverso que Hitler, também estava no coral de uma igreja. Eles eram tênis cantando tenor. Então você espera que o bom espírito que está nos pais seja transmitido. E às vezes é transmitido, mas nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque Deus lhe dá uma escolha e você tem que fazer a escolha. Então os pais podem guiar, influenciar, orar por. Mas, no fim das contas, você tem que fazer a escolha por si mesmo. E há filhos que partem o coração dos pais. Teunice Lloyd, boas pessoas, não era 100%. Paulo dizia isso. Estou convencido, estou esperando, estou certo que você deve ter bom espírito em seus pais. Sim. Às vezes, uma pessoa má, aparentemente, uma pessoa má pode dar à luz uma pessoa muito boa e uma pessoa boa pode dar à luz uma pessoa má.
Então é importante para nós sabermos que o nosso destino está em nossas próprias mãos e que você vai tomar suas próprias decisões. A igreja do seu pai não significa necessariamente que será a sua igreja. Você, como jovem, tem que casar com quem você quiser. O fato de seus pais terem tido um bom casamento não significa que você também terá um bom casamento. Não é automático. Sim, não é automático. Tomara que ajude, sabe? Ajuda sim, com certeza ajuda. Mas alguns maridos muito bons e esposas boas vêm de lares que não funcionavam nada bem. Sim, e alguns parceiros ruins de casamento vêm de lares que eram lares muito bons. Então, infelizmente, as coisas espirituais não são genéticas, mas, com certeza, existe uma influência forte. Sim, quando você vem de um bom lar e assim é estranho, significa que você é rebelde. Por isso, vindo de um bom lar, você pode se tornar um desviado. Isso significa que você é contra o que é claro, o que te influenciou. Crianças, quero que saibam que esta é uma igreja para crianças. Olha, quero que vocês saibam que vocês estão escolhendo o próprio destino de vocês. É por isso que estou falando sobre esses três espíritos. Aqui está. Esta é uma carta para um filho. Meu filho Timóteo. Quero ficar feliz quando te vejo e lembro das coisas boas que estavam nos seus pais. E oro para que você seja pelo menos tão bom quanto sua mãe e sua avó. Sim, sabe, se você pegar alguém como Kenny Fiage, quando você vai à escola bíblica Kenny Fiage, ele tem um salão chamado Rua Memorial Hall. Sabe, a Roca era alguém que cuidava dele por causa do pai dele. O pai apareceu, mas ele nunca o conheceu. A mãe os deixou e foi embora. Mas ele cresceu e se tornou um pai responsável. Isso realmente depende de você. Sim, e o irmão mais velho dele e tal, todos eram diferentes. Sabe, eu costumava orar para que eles fossem salvos. Então, não é um negócio de família. Mas você tem que orar porque é um indivíduo e precisa tomar decisões de qualidade. Porque seja qual for a cama que você arrumar, é nela que você vai deitar. Sabe, aqueles de vocês que já foram para a roça, sabem que quando estão indo e no caminho a barriga começa a incomodar. Aí você se abaixa para fazer cocô no caminho. E você vai para a roça, quando está voltando, encontra aquilo onde deixou, cheirando ainda mais forte do que quando você fez o depósito. Ah, vocês não são agricultores, nunca foram à roça. Moradores da cidade, estudantes. É isso que acontece na roça. Quantos já foram à roça? O que eu estou dizendo não é verdade. Sim, olha só, vocês agem como se comessem carne enlatada, como se fossem pessoas chiques. Então, faz por si, se tem uma cama e arruma direitinho com lençóis, quando volta, vê o que fez por si e aproveita. Então, se tem bom espírito, criou para si uma vida boa e melhor. Tão bonito. Ele diz: pensei porque seus pais em você. E o versículo 6, fantástico. Ele disse: eu te lembro de reacender o dom de Deus que está em você. Você sabe, Deus deu dons a todos nós, mas é fácil ter um dom e não usá-lo. Vamos pegar os cantores, sabe? Tipo algumas das meninas que eu pedi para cantar hoje. Elas são todas boas cantoras, todas elas. Eu tenho que usar o domingo. Às vezes, quando você não usa um dom, ele fica enferrujado. Sim,
Mas quando você usa, percebe que você o reacende e fica lindo. Qualquer dom que Deus te deu, você não veio de mãos vazias. A maioria nasceu com cabelo ou carecas. Vocês sabem, tinham cabelo, alguns já tinham unhas. Nasceram com algo e Deus deu algo. Agora vocês têm que usar isso. Às vezes, beleza é domingo. É verdade, alguns de vocês, a doçura, o sorriso. Alguns de vocês, força. Há dons. Raramente trabalho com pessoas pelo que aprenderam. Eu trabalho com as pessoas que Deus as fez. Ah, sim, porque se Deus te fez um querubim forte, você é bom para certas coisas. Se Deus te fez um fleumático legal, você também é bom para certas coisas. É mais do que a escola. 3 anos que você passou na escola. Eles não podem mudar você. Você é imutável. 3 anos, um diploma não pode mudar sua personalidade. Um dia eu vi. Não era um médico, nem uma enfermeira. Estava comendo quinque e peixe. E as moscas estavam por toda parte. E ele estava muito confortável, seja como estudante de medicina, seja como médico ou seja lá o que for. E eu estava olhando, eu disse não vou, porque todos nós empreçamos mosca doméstica. A mosca é chamada de máscara doméstica. Esse é o verdadeiro nome de uma mosca doméstica. Máscara doméstica. Pousa-me um pouco. Ela pousará como um helicóptero trazendo o que depositou no seu quinto. Você conhece medicina, mas você está confortável. Então percebi que a medicina não conseguiu mudar o interior de vilarejo na alma. Até no meu casamento, comida servida fora. Eu não comi nada, vi uma mosca. Disseram, é isso. Mesmo se eu ver uma mosca, acabou. Porque quem foi ao banheiro ao alívio antes. Assim que as coisas caem no chão, as moscas estão lá. Cada mosca é um helicóptero trazendo mísseis de outros lugares. É um helicóptero. É um helicóptero biológico. Sim. Então, o que quero dizer é que a escola não consegue mudar tanto assim quem você é. Mas se você conseguir descobrir o dom que Deus te deu, vai se surpreender que é justamente isso que vai te fazer ir bem. Porque eu não estou usando o que aprendi na escola, estou usando o que Deus me deu como domingo. Sim, olha, Deus me fez um líder, então eu estou liderando. Sim, eu não estou usando o quê? Fisiologia, biologia, química, anatomia, ortopedia, cirurgia, anestesia, clínica, oftalmologia, psiquiatria. Não uso isso, uso um dom, apóstolo, pastor, profeta. Eu não estou usando nada da escola. Então, qual é o seu dom? E esse dom, sabe, precisa ser despertado. E é por isso que ele diz: desperte o dom que foi colocado em você. E o versículo 7, olhe para ele. Estamos lendo a Bíblia. Se você vem à igreja, se você não gosta de Bíblia, por favor, não venha. Isto não é jornal, é Bíblia. Ele diz 4 porque Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deu o espírito de medo, mas sim o espírito de poder, de amor e de uma mente verdadeiramente sã e equilibrada. Então, esses são 3 pequenos espíritos que vão te ajudar a usar o dom que Deus te deu. Deus não nos deu o espírito de medo. O medo não vai deixar você usar o domingo, mas o espírito de poder, de amor e de mente sã. Então, na semana passada, eu compartilhei com vocês sobre o espírito de poder. Ele diz: meu povo se mostrará disposto no dia do seu poder.
O poder te faz estar disposto. Se você tem poder financeiro, você vai estar disposto a dar. Quando eu sugiro, dê isso, você está. Ah, sim, sim. Por que não? Aqui está. Sim, tanto faz. Se você tem poder financeiro, se você tem 10 mil CDs no bolso ou 5 mil, eu falo sobre Deus agindo e você precisa dar 100 CDs. Ah, você só pensa. Por que não? Quero dizer, estou muito disposto, porque você tem poder. Então o poder faz com que você esteja disposto. Quando você não tem poder, você não está disposto. Então o espírito de poder é muito importante. Agora, hoje eu quero falar sobre o espírito de uma mente sã. Sim, o espírito de mente sã. Tudo bem? Agora, se você quiser uma igreja curta, terá que ir a outro lugar no domingo. Tudo bem. Agora, o que é o espírito de uma mente sã? Acho que a melhor maneira de dizer quando algo entrou no reino do espírito é que não é mais lógico, ok? Então, qualquer coisa que seja ilógica e não siga sequências lógicas geralmente é um espírito. Então, agora o espírito da mente sã é o espírito de uma boa mente. Então, queremos ter certeza de que você não pensar que os tipos de mente e sua mente é muito importante. Lembre-se, acredito que não há ninguém aqui que gostaria de ter uma doença mental. Não. Então vamos analisar o que não é uma boa ideia. Ok? Então, se você não tem mentes ruins, então sua mente é boa. Você entende? Você tem um espírito de mente sã. Então, número 1, mentes más, espíritos maus. Espírito de uma mente má você não deve ter. Tudo bem. Então, número 1, medos. Medos. E tudo o que estou dizendo está na Bíblia, mas também está na medicina. Na medicina, os medos são chamados de fobias. Salmo 34, versículo 3: Engrandecei comigo ao Senhor, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Amém. Então o medo era um inimigo, porque Deus não te livra dos seus amigos, Ele te livra dos seus inimigos. Então, medos. Ter medos é ter um inimigo. E as pessoas não se saem bem por causa dos medos que tem dentro delas. Agora, assim como meninos, nós, os irmãos, somos atormentados e lutamos com desejos. Eu conheço a garota. Alguns de vocês acham que tem desejo, mas quando se casam, percebem que na verdade não tinham desejo. Você tinha outra coisa. Você só queria um abraço ou ser acolhida. Mas você não sabe que, na verdade, não tem tanto desejo assim. Algumas têm, mas essas são mulheres bem diferentes e por aí vai. Mas, sabe, de modo geral, para uma mulher, o desejo são os medos. Elas têm medos, muitos medos. E muitas pessoas boas não são boas por causa dos seus medos. Sim, muitas pessoas boas não são boas por causa dos seus medos. Sim. Se você já se relacionou com pessoas inseguras, alguém chamado de inseguro, medos, fobias, medo disso, medo daquilo, medo disso, medo disso. O medo disso raramente afeta a sociedade, sabe? E muitas vezes as pessoas que se saem bem são aquelas que superaram seus medos. Eu não queria ser pastor. Medos. Até nerviar pastor. E se não funcionar? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecesse? E se isso acontecesse? Ei, vem muitas coisas. Então, uma pessoa que se sai bem geralmente supera medos. Isso é tudo? Sim, é só isso. É quase como se a única coisa fosse superar o medo. Sim. Quando você me vê pregando, joguei os medos e estou me movendo. Sim, estou confiando mais em Deus e jogando fora todas as coisas das quais tenho medo. Então, uma pessoa que se sai bem geralmente é um medo. Medos que a pessoa superou. Deus diz que me livrou. Ele é Satanás. Deus livra inimigos. Então, o medo é um grande inimigo e um obstáculo quando sua mente estiver atormentada pelo medo.
Se ele diz eu te amo e você questiona, assista ao Amor Pensativo e Panela Africana. Se você conseguir só assistir, quero dizer, a garota disse para o menino, eu te amo 99,4%. Ela disse, só acrescenta um quarto e pronto. Eu te amo 99,4%. Mas o homem era um montador. Tipo um engenheiro. Alguém que é engenheiro. Ele consertava carros. Um mecânico. Ele é engenheiro. Eu não entendo o que você está dizendo. É um engenheiro. Ele é engenheiro mecânico. E ela estava se tornando advogada. Sim. Então ele sempre teve medo que ela gostasse de alguém de um nível mais alto. Ela tinha medo de gostar de alguém de um nível mais alto, que também fosse advogado ou algo assim. Então isso estraga a amizade deles. Você pode assistir no YouTube. Loveu, você ficará triste. Assista até escurecer e desligue. Sim. Roma faz cessar da felicidade e o seu domingo. Ele era um homem bonito e simpático, mas seu medo e insegurança estimulam gentileza. Não era mais agradável estar com ele. Ele não era mais uma pessoa legal. Você não é mais uma pessoa legal quando tem medos. É por isso que Deus lhe dá um espírito de mente sã e uma das principais doenças mentais, as fobias. Ela afeta um número enorme de pessoas que têm medo disso e daquilo. Incrível. Então hoje marca o fim de certos medos em sua vida. Incrível. Agora, os ursos têm um impacto sério no bem-estar. Tudo bem. E elas são comuns. Estou lendo aqui. A Associação Psiquiátrica Americana dos Estados Unidos disse que as fobias são uma das doenças mentais mais comuns no país. Então, o medo é considerado uma doença mental. Sim, e a parte mais triste é que aqueles que têm medo não admitem isso. O que mostra algo ainda pior. A doença é pior porque é a falta de percepção. E você percebe na igreja, se você perguntar aos irmãos quantos de vocês estão lutando contra seus desejos. Levantem a mão. Eles levantam a mão e a perna. Se você perguntar quantos estão lutando contra os medos, as irmãs vão olhar. Eu não entendi. Se você conseguir, sabe, falar sobre medo. Às vezes, os medos aparecem de forma clara, e o medo do escuro é chamado de acrofobia, medo de voar de avião. Sabe, muitas vezes eu olhei para um avião e pensei, você tem certeza que esse negócio consegue subir? Somos muitos. A bagagem é muita. E você vê que vai subir? Muito pesado. Medo de andar de carro, a machofobia, a machofobia. Medo de homens, androfobia. Androfobia. Sim, androfobia. Algumas mulheres têm medo de homens. Se você é uma menina, se você é uma menina e está vivendo feliz para sempre em sua casa, e um dia seu pai vai buscar outra mulher e vem quebrar a casa em duas. Dívida a casa. Este vale aqui, este vale aqui, e assim por diante. E você é filha. Naquela casa você não pode facilmente se casar. Conheço muita gente assim. Eles nunca poderiam se casar. Elas tinham medo dos homens. Androfobia. Quando eu estava na escola, conheci uma senhora com androfobia clássica. Garota linda. Quero dizer, foi só uma curta temporada em que a conheci. O número de pessoas que queriam se casar porque ela era extraordinária. Na verdade, conheço dois deles excelentes. Todos eles têm esse histórico. O pai faz com que várias pessoas desfaçam a família.
Sim, lindas garotas. Lindo, eu os conhecia. Eles estavam todos na minha turma. Não na faculdade de medicina da minha turma, mas na universidade no mesmo ano. Lindo, eles não poderiam se casar depois de hoje. Pessoas ajoelhadas, implorando, eu te amo. Que diferentes são os cristãos, 14 homens, 15 diferentes. Número 16, número 7. Não, eu não gosto disso. Pena. Eles viviam juntos como uma família feliz, pai, mãe. E então esse número de crianças felizes para sempre juntas. Então alguém surgiu como uma bala no meio deles, espalhou a casa toda. As crianças. Ela vê isso e vê você sentado aí, acertado. Então eles não conseguem. Tem pessoas assim aqui. Alguns de vocês já viram isso. Do que estou falando. Então você vê que precisa ser curado disso. Caso contrário, você será bonito. Mas por causa da falha, você é um paciente mental. Então você não consegue ser facilmente uma pessoa legal para alguém se relacionar. Sua mente não está sã. Sim, sua mente não está sã. Então você ganhou um dom de beleza. Disso. Mas o seu medo não te permite usar o seu domingo. Medos impedem as pessoas. É uma mente que não está sã. Isso faz com que as pessoas não consigam usar seus dons. Pessoas assim vão existir quando percebem que não estão se casando. Aí começam a ficar desesperados. Qualquer coisa que seja usando calça. Você está usando calças? Sim, deve sim. Estou usando calças. A resposta é sim. Você está usando calças. A resposta é sim. Aceite você quando estiver de calças. Então, nós que jogamos com nossas famílias e nossos filhos. Esse é o efeito que as crianças ficam bizarras, principalmente o primogênito. O primogênito vê mais, entende mais e é mais afetado. Os segundos são protegidos. Androfobia. Procure a irmã mais próxima e pergunte se ela sofre de algum tipo de androfobia. Isto. Então, afinfosofobia. Afinfasmofobia, afin, ritem AP, adai, N, PH, ADAOSM fobia, afinforcelobia. O medo de ser tocado. Agora, se você se casa com alguém com afinfosofobia e você vê que a pessoa é realmente muito bonita, tem todo o equipamento necessário, tem todos os acessórios extras e importantes, mas tem afinfosofobia, um medo profundo e incontrolável de ser tocado. ILP, um break time igual em 0.5S e GP não me toque. Por favor, eu realmente não gosto de ser tocado. A pessoa não consegue me descansar e colocar a perna sobre a sua sim, de forma relaxada e confortável. Não consegue me relaxar. Ah, eu não gosto, eu sinto calor. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de achosmofobia. Então você vê que o medo te prejudicou. Sim, o medo estragou sua vida boa. Ah, tem alguns maridos realmente sofrendo com aspenfomofobia? Sim, eles estão sofrendo de asinfomofobia. Eles não podem tocar, não conseguem se sentir à vontade. Uma pessoa assim nunca vai te beijar. Não. Tem que ser uma formalidade no casamento e depois disso, é isso.
como fofobia. Sim. Tocando, beijando. Não, relação tátil. Sim, a mente deles não está funcionando bem. Quantas pessoas querem se casar com alguém com fobia de álamo? Geralmente a seca. Falei com um. Falei com uma senhora cujo marido falecera. Ela, meu marido me tocar quando andava por ali. Ele ficava tocando. Eu não gosto desse tipo de coisa, disse ela. Ela disse, agora que ele morreu, se eu dissesse antes dele morrer, ele estava com câncer. Ela disse que antes dele morrer, ele estava deitado lá quietinho porque morreu em casa. Porque o hospital disse para ir para casa que ele ia morrer. Sabe, quando eles sabem que você vai morrer, é melhor ir para casa e morrer em casa. Então ele estava em casa morrendo e ela sentou ao lado dele e ficou olhando para a mão dele. Porque ele não a tocava. Não, não. Você diz que tem fobia de toque. Você tem isso, agora quer que ele te toque. Sua boca. Agora, quantos estão percebendo que seu bom presente é baseado nisso aqui no canto? Eles parecem não entender isso. Que pessoas são essas? De onde vocês são? Você é da aldeia? Medo de taxofobia, que é o medo irracional e impenso de ser taxado ou rotulado. Medo de desordem, uma aversão profunda à falta de organização e confusão. Supermelancolismo, um estado de tristeza profunda e persistente. Medo de desordem e desordem, uma preocupação excessiva com a falta de ordem e a bagunça. Taxofobia. Um irmão me contou que quando chego em casa, minha esposa pega uma vassoura enquanto eu caminho até lá. Então ela corre atrás. Como ela varre? Ela sabe porque disse que estou namorando o chão. Então ela varre atrás por causa da taxofobia. Antes, ninguém está feliz. Autofobia. 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 Medo de ficar sozinho. Você sempre tem que ter um menino ou uma menina. Autofobia. Por isso você teve tantos meninos e tantas meninas sem saber que eram o espírito. Sim, tantos já passaram por aí. Você é um quiosque, um pequeno ponto de venda? Você é um chá, uma bebida quente e reconfortante? Todo mundo está vindo aqui para comprar rapidamente e ir embora, como se fosse um mero ponto de passagem, um mero objeto. Você conhece a cacofobia, o medo irracional de sons desagradáveis ou cacofonias? Você realmente quer saber o que é cacofobia e o que ela significa para as pessoas que a experimentam? Cacofobia é o medo da feiura. Sim. Você tem medo de ser feio. Vão te dizer que você é tão bonito ou bonita. Eles dizem, tem certeza que eu sou bonito ou bonita? Então eu te amo. Você é como uma borboleta. Você é a garota mais bonita que eu já vi. Sou a única para quem você está dizendo isso? Cacofobia. Cacofobia. Sim, tão linda. Seus seios são como limões. Você tem certeza que meus seios são como limões? Meu seio é tipo uma panqueca. Você diz que é como limão. Seus olhos são como bolinhas de gude. Quando você casa com alguém que tem cacofobia, é isso. Sim,
raps não vão funcionar. Você vai conversar. Ela nunca vai ser mais feliz, mas tem algumas pessoas que não têm essa cacofobia. Quando você diz para elas, você vê o sorriso. É tão bom dizer boa noite para alguém e a pessoa fica feliz. Fobia muito incrível, então eu gosto de você. Que coisa linda. Isso é lindo. Que doença mental de multidão é essa? Ele disse que Deus não te deu o espírito de medo. Na Bíblia e na ciência médica, as 4 cervejas são chamadas. Pessoas sofrem em casa sem saber o que as aflige. Você não pode ser feliz por nada. Você não está feliz com seus pais. Seu pai tenta tudo o que pode. Sua mãe faz tudo curvada, mas nunca satisfeito com nada. Você sabe que sua mente não está correta de forma alguma. Calofobia. Calofobia. Calfobia. Medo de ser ridicularizado. Medo das pessoas rirem de você, sim. Você deixa de fazer tantas coisas porque tem medo que alguém vá rir de você. Sim, alguém e da sua predação. Na primeira vez que batizei alguém, a pessoa que estava ao lado caiu na risada porque eu não batizei um golpe. Catofobia. Se eu não tivesse, a catagofobia poderia ter me afetado. O medo das pessoas rirem pode te impedir de ter um ministério de cura. Alguém vai sentar ali e rir, dizendo, isso é um milagre? Isso é um milagre? Você não consegue nem fazer um apelo porque está com medo. Catadalofobia. As pessoas vão zombar de você. Sim, as pessoas vão zombar de mim no ministério. Eu não gosto quando as pessoas riem de mim. Falam de mim. Eu não gosto. Calfobia. Você está livre desse espírito em nome de Jesus. Amém. Ecofobia. Ecofobia. Medo da casa voltar para casa. Ecofobia. Ecofobia. É por isso que você sai o tempo todo e nunca volta para casa. Ecofobia. Gamofobia. Gamofobia. Já amo. Gamofobia. Você quer saber o que é gamofobia? Tem certeza de que realmente quer saber? Você acha que isso afetará você? Gamofobia. Medo do casamento. Sim, você tem medo de se casar. Mas é preciso fé para casar. E se não funcionar? Por que alguns não pedem em casamento? Você estará pronta quando eu pedir? É por isso que um homem que tem uma amada se envolve, faz com que ela seja respeitada. Tomar decisões mostra que superou a gamofobia. É verdade. Quero dizer porque as meninas são muito bonitas. Cada uma parece ter uma flor diferente, um cheiro diferente, uma sensação diferente, um sabor diferente. É como uma sopa de granito, assim como uma sopa. Sopa super sopa agridoce, canja de galinha com milho. Todas as massas sopas. Você não sabe qual comer. E você tem medo que se casar com essa e tomar sopa pala
ela será sopapar. E se depois eu quiser sopa de granito? Fiquei preso a sopapá-la. É um damu. E se eu casar, eu não tenho filho? E se eu casar e ele fizer comigo o que eu vi fazendo? E se eu casar, ele me bate como meu tio bateu nessa pessoa e meu pai bateu naquela. Isso é gamofobia. Então você vê, Deus diz, ele diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de moderação. Mente sã e seba mente boa sem sua vida. Lindo. Você ainda está interessado em continuar com a iatrofobia? Iatrofobia. Você sabe o que é esse medo de médicos? Incrível. Necrofobia, medo da morte. Obesofobia, medo de ganhar peso. Você está aí? Incrível. Então, tudo isso. Posso te dar mais uma. Vafofobia, medo de bruxas. Vicafobia, medo de bruxas. Xenofobia, medo de estrangeiros. A África do Sul teve muito. E no nosso país, nas tribos, a xenofobia. De onde ele é? Lindo. Continuando agora. Espírito de uma mente sã. Então, o número 1 são os medos. Você está liberto do medo hoje. Número 2, liberto da teimosia. Isso é o que realmente chamamos de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo muito específico. Lindo. Agora, a teimosia parece ser algo bastante comum e tão comum que você realmente se pergunta se, afinal de contas, e ele ter um break time igual em 0,5 S e GT1 é algo verdadeiramente ruim. Você está comigo? Mas é uma coisa muito, muito perigosa, certo? E ele ter um break time igual em 0,5 S e GT um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Essa pessoa é rígida e inflexível em suas crenças. Sim. Então essa pessoa está realmente preocupada com certas coisas. Perfeccionismo, controle e pessoas rígidas. Rígido. Então, hoje você está sendo liberto. E você vê na Bíblia que esse tipo de rigidez é descrito em 2 Samuel, versículo 15, que diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Segundo Osmu 15, 23. Mas a teimosia é como iniquidade e idolatria. Então, é coisa ruim. Então, ninguém, quando você é teimoso, você tem um problema. Segundo PSM 15:23, Salmo de 15:23. Teimosia é como iniquidade. Pecado, iniquidade e idolatria são teimosia.
Ser teimoso é como ter todos os pecados e toda a idolatria do mundo sobre você. É assim que a teimosia é ruim. É por essa razão que a Bíblia Sagrada diz, em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 18: se um homem tiver um filho excessivamente teimoso ou um filho rebelde, que não obedece de forma alguma à voz do seu pai nem da sua mãe, e mesmo depois de ser devidamente castigado, ele não lhes dá ouvidos de maneira alguma. Olha só a teimosia. É uma coisa tão ruim que, veja a prescrição Moisés tratar teimosia. Se tem filho rebelde, filho teimoso rebelde, versículo 18, ele não obedece vós, pai. Espero que esteja ouvindo, existe teimosia. Você encontra isso nas pessoas. Não deixe pais dizer que você é teimoso, pastor, ninguém te descrever assim. Se te descreverem assim, saiba que é um alerta, é um sinal de cartão vermelho nisso. É cabeça dura, é teimoso, não escuta. Essa é a pior característica que pode ser atribuída a um jovem. Olhe para isso. Esse é o único tipo de filho pais orientados a levar adiante. Veja o que fazer quando ele não escuta. Veja o versículo 19. Então seu pai e sua mãe vão segurá-lo e levá-lo até os anciãos da cidade, até o portão do seu lugar. E eles dirão aos anciãos: este é o nosso filho. Este nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão e um bêbado. Porque quando você não obedece, é a mesma coisa. Então, o que ele diz? E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, para que assim tires o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Sim, este é o tratamento para uma criança teimosa em Deuteronômio. Não que seja algo forte. É a pior descrição possível que alguém pode te dar quando jovem. E a maioria de nós já ouviu isso uma ou duas vezes antes. Levante a mão se alguém já te disse isso antes, para que eu possa orar por você. Por favor, não finja. Olhe para isso. Então isso mostra demônios tentando te destruir. Veja, a Bíblia diz que a sabedoria vem do alto. Em Tiago, a sabedoria do alto é primeiramente pura. Tiago 3. Acredito que a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica e então gentil. Sabedoria. Sabedoria e facilidade de ser suplicado. Como é fácil falar com você, fácil implorar. Sabe, recentemente conheci alguém que diz ser pastor. E eu estava tentando falar com a pessoa sobre algo que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Todo mundo tentou. Eu também tentei. Você não consegue passar. É muito insensato não poder ser suplicado. Muito imprudente. Não é sensato. E olha o filho teimoso. Acabe com ele. É uma doença mental. Então não seja alguém com quem não se pode falar. Aconselhamento matrimonial. Havendo problema, aconselho o homem ou a mulher. Por quê? Porque um é teimoso. Não vai mudar. Mude, faça. Você tem que conversar com um e dar conselhos defensivos como continuar vivendo defensivamente. Você não consegue aconselhar geralmente nem escuta. Quando eu lido com casais, normalmente um escuta um dia, o outro não escuta de verdade. Às vezes ambos escutam. Isso é uma bênção. Quando você tem ambas as listagens, é uma bênção porque você pode dizer, pai, verde, venha aqui, parar, certo? É seu teste. Venha por aqui. Venha, venha. Rápido, rápido, rápido. Viu, certo? Pare então, certo? Venha você. Venha então. A paz no semáforo. Mas onde não acontece, eu digo pare. De lá são pastores. E daí? Vamos lá, saia daí. Antes que eu perceba que você é o pastor, você já foi eliminado.
Então, teimosia é a pior característica. Só Deus não muda de ideia. Até Deus já mudou de ideia antes, por causa das orações das pessoas. Um dia eu estava negociando com um homem branco na África do Sul por algo que ele me disse. Eu perguntei a ele: "Você vai mudar de ideia?" Ele disse: "De que serve uma mente se ela não pode mudar?" Qual a utilidade de uma mente que não pode mudar? Dê um pouco de volume, por favor. Quem aí sabe qual a utilidade de uma mente se ela não pode mudar? Qual é a utilidade de? Veja como você é jovem. E você já é rígido. Você já é ARR. Já forma opiniões. Opinião sobre isto, opinião sobre esta opinião sobre. Por causa de quê? Onde? Em qual escola você estudou? Algumas pessoas. Uma escola. Você convive com um ou dois amigos. Você não fala filosoficamente. Aí você se torna rígido na sua mente. Você nem percebe que desenvolveu um problema mental. Sim. E você vê que as pessoas têm todo tipo de atitude sobre tantas coisas. Eu estava aconselhando um irmão em um casal, agora estava conversando com o irmão. Me dá volume, por favor, eu não quero gritar. Ele olhou para mim, então eu soube o que ele estava pensando. Ele estava pensando que eu era um homem branco e que o que eu estava aconselhando ele era como se um homem branco estivesse tentando dizer alguma coisa. Eu sou a Shanti. Aí eu disse: "Sabe o que eu estou te dizendo para fazer?" Eu nunca vi. Aprendi na igreja. Não vem do passado. Nunca vi. Digo, o que eu aprendi quando comecei a ir à igreja e ouvir as pregações. Foi isso que eu aprendi. Não vem de AB. Eu estava olhando para o rosto dele. Mesmo assim, você não vai obedecer. As pessoas não querem mudar. Ele disse: "Se você tem e vê que a teimosia destrói sua vida, mas você quer isso, o que você quer. Então, sua vida boa, presente de Deus, se estragando, oremos faz." E depois, teimosia, transtornos de personalidade obsessivo-compulsivos. O próximo, depressão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Depressão, peso. Em algumas pessoas lá, eles estão sempre tristes. Estamos falando sério, muito quieto agora. Na Bíblia é chamado de peso. Peso para Isaías 63, para designá-los em Sião, para dar-lhes a vestimenta de louvor pelo espírito de peso. Provérbios 12, 25. A tristeza no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Salmo 109, versículo 28. Minha alma derreteu-se de pesar. Quando você está com uma pessoa deprimida, ela nunca fica feliz. Por que você não está sorrindo? Nada. Você não diz nada. Por que você não está feliz? A alma está pesada. Você, uma jovem como você, um jovem rapaz, você tem um humor e um rosto para controlar. Nem seu colega de quarto aguenta. Sim. Quantos já tiveram um colega de quarto que era mal-humorado e deprimido? Você vê este lado, eles não entendem nada. Este grupo aqui, que pessoas são vocês? Vocês são pessoas novas. Você é novo. Estou indo ver as pessoas novas. Escute, Deus está realmente tirando o espírito de peso. Não quero trabalhar com essa pessoa por causa do espírito de peso. A presença da pessoa te deixa pesado. Sim, meu casamento.
Eu falei para ele, irmão, eu disse, o tipo de garota que você precisa é uma garota feliz. Você não precisa do humor de ninguém para se expressar. Você precisa de graça, paz e alegria. Você não precisa de um projeto. Você precisa de felicidade. Você é psicólogo. Você quero dizer, é casamento. Vire psicólogo ou psiquiatra para dar aconselhamento todos os dias, hein? Graça, paz e alegria, felicidade. Você olha para o rosto da pessoa. Por que você está triste? Nada. Nada. Você está apertado. Você amarra seu rosto. Até enquanto estou pregando. Tem algumas pessoas com o espírito de peso sentadas ali me olhando. Todo mundo está rindo. Só o seu rosto está muito sério. Tipo assim, parece que você carrega o peso do mundo nos ombros. O peso do universo está nos seus ombros. Irmãos, não se casem com irmãs com espírito de peso. Estou te aconselhando. Você não vai ser feliz. E especialmente se você for um irmão sério. Você precisa de uma personalidade mais leve ao seu redor. Sabe, eu sou uma pessoa séria. Minha esposa é mais alegre, sim. Ela fala mais, fala o tempo todo, conversa com todo mundo e também conversa comigo. Você não pode ser sério o tempo todo. Diga para alguém, você não pode ser sério. Quero dizer, você teve um dia sério. Você está voltando para casa para continuar de cara fechada com um peso sério. Se desenhássemos esses seus rostos, seus lábios ficariam assim. Aquele que se encaixa perfeitamente, que se ajusta de maneira impecável e harmoniosa, proporcionando um caimento excelente e agradável, que se adapta com precisão e elegância ao corpo ou ao contexto em questão. O próximo livrou-se de delírios. Esquizofrenia, loucura. É isso, você sabe, delírios. Isaías 66, versículo 4. Eu também escolherei suas ilusões e carei seus medos sobre eles. Porque quando chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram, mas fizeram o mal diante dos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Deus diz, eu escolherei os seus delírios e carei sobre eles os seus medos. Veja, essas são pessoas com duas características que compõem o diagnóstico de esquizofrenia. Esquizofrenia é loucura, loucura extrema. Sim, e nós precisamos disso. Estou te transformando em médico agora mesmo. Você precisa de duas coisas. Você precisa de duas coisas para fazer o diagnóstico. Quem sabe as duas coisas? Delírios paranoicos. E o quê? Alucinações. Alucinações auditivas. Sim. Agora, coloque a escritura aqui de volta. Você vê o primeiro sintoma? Delírios e medos. Paranoico é medo e delírios. Então, delírios paranoicos. A pessoa pode. Você não pode mudar a opinião da pessoa. A pessoa diz, sou um soldado do exército. Não, você não está no exército. Ele diz, sou um soldado do exército. Um homem estava em casa com a esposa. Esposa tem um caso. Você viu um carro, o voo que passou. O flash é um sinal do homem que está sinalizando para ela do lado de fora da casa para ela sair. Não é verdade. É só isso. Você não consegue mudar a opinião dele. Um dia eu conheci uma psiquiatra. Ela me disse isso. Olhar. Quando ela era uma jovem psiquiatra, ela veio trabalhar com todos os psiquiatras seniores. Um certo homem e uma certa mulher vieram. Quando todos os outros psiquiatras descobriram, eles deram para ela. O homem vem aqui há anos. Eles não podem mudar a opinião dele aqui. E a esposa? Eles vão conversar por 1 hora. Eles não podem. Aconselhamento. O aconselhamento não pode mudar a mente. Um delírio é uma crença fixa. Ninguém pode mudar sua mente. Com evidências, tudo permanece. Lua, estrelas, tudo. Ninguém pode mudar sua mente. Por favor. Eu espero que quando você vem à igreja e ouça a palavra de Deus, algo esteja mudando na sua vida. Você não pode odiar seu pai esse tempo todo.
A essa altura, você deveria estar mudando de ideia. Sabe, quando Deus quer punir as pessoas, às vezes ele lhes dá delírios. Eu vou te dar algo para acreditar que não é correto. Até os políticos dão delírios para eles. Eles acreditam que são bons, mas não são. Olhe para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Na verdade, os de mente são muitos. Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade, quando vocês não amam a verdade para serem salvos. Versículo 11. Para este curso, Deus lhes enviará fortes ilusões. Deixe você acreditar no que está acontecendo na Europa. Eles acreditam que a homossexualidade é normal. Sim, eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso de todo o coração. Eles acreditam que nasce um menino, mas é uma menina. É incrível. Presidentes e primeiros ministros. Deus lhes enviou uma forte ilusão. É um castigo por eles rejeitarem a Deus. A França é coberta de igrejas. Olha, eu viajei pela França de cima a baixo, subindo e descendo de trem. Quando você fecha e abre os olhos e olha pela janela, você sempre vê uma igreja. Sim, do norte ao sul da França. Se você fechar os olhos e abri-los, verá uma igreja. Eu costumava fazer isso. Já estive no trem na França muitas vezes, contando igrejas em alta velocidade. Eu dizia, 1, 2, 3, 4. Expulsaram Deus da França. Ele disse, não estou lá. Está vendo? Então eu vou colocar as escrituras de volta. Eu vou enviar um forte engano para que vocês acreditem em uma mentira como punição. Então, você deve temer os enganos. Quando percebe uma crença muito forte, não muda. Se preocupe que há algo errado, algo perigoso na sua vida. Isso faz parte da loucura. Veja, algumas pessoas, você não consegue aconselhá-las sobre muitas coisas. Quando se trata de certas coisas, você as aconselha. É como se você estivesse falando com anjos. Quando se trata do assunto que eles não gostam, eles parecem pessoas loucas. E você sabia que a maioria de nós tem um assunto? Ninguém consegue mudar nossa opinião. Pergunte ao seu vizinho. Qual é o seu assunto sobre o qual ninguém consegue te convencer? Hoje marca a mudança desse assunto, a mudança desse comportamento e dessa crença nessa área. Você pode ser aconselhado e aconselhado. Não há mudança. E a última, vou te dar só mais uma mente insana. Mente que não é sã, isolamento. Uma tendência ao isolamento. O isolamento é uma tendência. Tendência de ficar sozinho. Judas 1,19. Lindo. Esses são os que se separam. E essa separação diz, não tem o Espírito. Não tem o Espírito de poder e o Espírito de amor, e o Espírito de uma mente sã. O transtorno de personalidade esquizoide ou esquizotípica tem uma tendência a um estilo de vida solitário. Sigilo, frieza emocional e apatia sexual. Não olhem para a beleza, mas elas têm isso. Deixa eu ver as características de novo. Elas são muito bonitas, mas é isso. Número 1, solitário, sozinhas, sem amigos. Então, por que seus amigos me disseram que eu não tenho amigos? Meus amigos geralmente são irmãos, mas eu não. Quando você se casa com ela, você é o único e exclusivo esquizotípico. Número 2. Sigilo. Eles são meio fantasiosos e pervertidos. Quando você remove um, há outro embaixo que contém outro segredo. Quando você move esse,
há outro segredo por baixo. Quando você move este, outro segredo que você move. Viu isso? Quando é que eu vou ver o verdadeiro fetiche em si? Um segredo leva ao outro. Sim, um segredo leva ao outro. Sigilo, frieza emocional e apatia sexual. Apatético quando se trata de sexo, um cadáver. Quando você se casa, você se casou com um ou uma. Você se casou com um ou uma sem graça. Você podia muito bem pegar um balão e se contentar com isso. Você se casou com um ou uma sem graça. Quero dizer, um ou uma linha reta. Linha plana. Isso é tudo que você tem quando se casou. Quer dizer que você se casou com uma banana. Quero dizer, só tem uma panqueca ali. Quero dizer que não pode se mover. Não há vida, frieza emocional. Tipo de aplicativo sexual partizoca. É um transtorno de personalidade. Algo que você deve estar sempre em movimento e verdadeiramente muito feliz. Frieza emocional. Irmãs pessoas lá. Então você ama? Ele diz que eu amo. Você ama? Eu finco muito amor. Para a glória de Deus. Você sente muito amor para a glória de Deus. Você não pode nem colocar a perna na pessoa ou sequer tocá-la. Você está sentado aí como uma estátua. Ó frieza emocional. Apatia sexual. Pode muito bem ter uma panqueca em casa. Ela não consegue falar. Você simplesmente joga assim. Isolamento esquizotípico. Tiago. O WhatsApp e este celular salvaram esses indivíduos com transtornos de personalidade esquizotípica porque eles estão sempre, de forma constante, no WhatsApp. O transtorno de personalidade esquizotípica está, na verdade, sempre no celular. A gente não interage com ninguém. Você casa com a pessoa, podia muito bem casar com um laptop, podia muito bem casar com um laptop ou um celular. Você casou com um celular. Você casou com um celular. Você casou com um laptop. Isolamento, frieza emocional. Então, irmãos, é por isso que eu estou incentivando vocês a ficarem em um relacionamento por um tempo. Antes de você dizer, quando entrar em um relacionamento, diga para ela que, sabe, talvez eu mude de ideia. Então vamos deixar rolar por um tempo. Quero ver como você é na vida real. Eu vou ver em breve. Você tem frieza emocional, apatia sexual e tendências ao isolamento. As meninas Leslie, as pessoas rezam e são adequadas. Eles ensinam a trabalhar como se tivessem livros na cabeça. Trabalhe assim. Bonita, mas emocionalmente fria. Quantos querem alguém emocionalmente frio? Quantos querem algo que flua como uma água viva e que esteja vivo? Uau! Receba isso em nome de Jesus. Sua lua de mel será agradável. Sua lua de mel será ótima. Você não vai se casar com algo que seja um desses casos mentais, transtornos mentais. Olha, você pode estar rindo, mas não tem 0,01% de brincadeira, pode até soar engraçado. As pessoas vivem isso. Talvez, especialmente os mais jovens, não acreditem, mas vê-se na igreja. E lembre-se,
Ser bonito e espiritual na igreja não significa que é bom de conviver, até para trabalhar, até para trabalhar. Sim, você pode ir trabalhar. E você diz que quando vê a pessoa, você fica tenso, reservado, isolado, emocionalmente frio. Nenhum sorriso. Bom dia. Dólar. Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então você vê que eles estão funcionando. É emocionalmente frio. Você não tem um sorriso. Você não fica feliz em ver ninguém. Você acha que casamento é só fazer comida. Aqui está a sua comida. Aqui estão seus feijões. Aqui está o lugar. Aqui está isto. Aqui está a banana da terra. Isso é tudo. Quer dizer, um chefe pode fazer isso. Um chefe não. Emocional agora não é você. São seus feijões. Sim, seu arroz. Aqui estão seus feijões. E todo dia é feijão. Seu cuidado todo dia. Como isso é possível? Emocionalmente frio, isolado, reservado. Transtorno de personalidade esquizótico. Delírios, teimosia e mudanças. Você está a salvo de todos os demônios perversos, de mentes más e de maus modos de comportamento e pensamento. Em nome de Jesus, medos dos quais você é liberto. Eu expulso os medos da sua vida em Jesus. Ficar de pé. Todos de pé. A todos que estão sentados, Deus os perdoou. Ficar de pé. Fiquem de pé. Vocês estão livres de mentes más. Agora, quantos sabem que quando a mente não está bem, você pode ter todo o equipamento, mas não adianta se você tem um corredor melhor que um Usain Bolt e você diz, pronto, preparados, já. Ele começa a rir e a dançar porque a mente não está funcionando. Todos os músculos e tudo que você queria já não adianta mais, porque só a mente não está funcionando bem. Pronto, assista tudo. Ou talvez você devesse dizer com toda certeza que eles estão completamente prontos e preparados para me receber neste exato momento. Tudo de bom e bonito em você. Não vai funcionar porque lá em cima, ao invés de correr, você está acenando, está rindo que ganhou. Você está livre de uma pessoa com transtorno de personalidade. Levante sua mão. Pai, obrigado pela vitória sobre uma mente perturbada. Agora mesmo eu expulso os espíritos malignos. Saia agora, em nome de Jesus. Demônios, imaginações, pensamentos, personalidades ruins, espíritos herdados, atitudes e mentes herdadas. Eu te amarro e quebro o teu domínio. Agora saia em nome de Jesus. Delírios, medos, ansiedades, depressões, loucura, defeitos e transtornos de personalidade. Eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus. Você está livre de todo espírito maligno e espírito de opressão sobre sua vida. Em nome de Jesus, solte agora, solte agora. Alguns de vocês receberam isso assistindo a um filme, em família, em casa, e em certos momentos da vida vocês receberam essa mente ruim. Mas hoje Deus está te libertando. Obrigado pelo teu poder. Receba. Receba a libertação. Receba uma mente boa, o espírito de uma mente sã. Uma mente sã. Você está livre de todo tipo de medo. Em nome de Jesus, bênção, Senhor, vida. Coloque o irmão cabeça. Pai, agradeço. Tudo aquilo que não está funcionando em nossas mentes, almas, impede pessoas de nos empregarem, de se casarem conosco, de ficarem felizes ao nosso lado, de terem alegria em ser nossos amigos. Recebemos cura agora mesmo. Recebemos cura de toda a mente que herdamos, de todo pensamento ruim, sentimento perverso e atitude má. Em nome de Jesus, eu amarro o espírito da maldade.
maldade, relacionamentos problemáticos, rompendo relacionamentos, inaptidão para o casamento. Você não consegue estar em um relacionamento. Eu amarro isso agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Levante sua mão e agradeça a Deus pela libertação de todo espírito maligno. Deus não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de mente sã. Pai, nós te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, com cabeças baixas e olhos fechados. Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus, quero orar com você. Eu quero que você entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Pastor, olhe comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez alguém tenha te convidado, mas você não conhece Jesus. É hora de você conhecer Jesus. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, pastor, olhe comigo. Estou cansado de ser teimoso. Estou cansado de lutar contra Deus. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Se você está aqui assim, levante sua mão direita, e eu vou orar com você. Eu quero. Pastor, olhe comigo. Eu estou cansado de lutar com Deus. Eu quero Deus agora. Eu quero Deus de uma forma muito séria. Eu não quero mais brincar, e eu quero ser sério com Deus. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Jesus me transforme. Agora, chega de lutar. Eu desisto. Eu me entrego a Deus. Então sua mão está levantada. Deus te abençoe. 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 Eu vejo todas as suas mãos. Se você levantou sua mão, venha para frente. Venha até mim. Venha até mim. Venha até mim agora. Venha a mim na frente. Venha rapidamente. Venha depressa até mim. Até aqui, quero rezar com você. Venha com a mão levantada assim. Eu me rendo a Jesus Cristo. Deus o abençoe. Lindo. Lindo. Agora, aqueles que vieram para frente, levantem as mãos e deixem orar com vocês. Levante as mãos bem alto. Vamos rezar. Reze essa oração comigo. Diga: Jesus, perdoe-me. Levante sua mão. Eu entrego minha vida a você. Peço desculpas pela minha teimosia. Hoje entrego minha vida a Deus. Obrigado, Jesus. Por favor, escreva meu nome. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu pertenço a Jesus. Eu vou servir a Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu abandonei toda maldade, todo pecado, toda perversidade. A partir desta noite, a partir de hoje, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por me salvar. Em nome de Jesus, amém. Antes, quero te dar livros. Porque você veio até a frente, quero te dar um dos meus livros de presente. Você vai ler, ele fala sobre como orar. Como orar. Deus vai mudar a sua vida. Este livro, quando você levar para a sua casa, haverá poder na sua casa. Alguém aqui tem um demônio na sua casa. Mas quando você voltar para casa com este livro, o demônio vai sair da sua casa. Em nome de Jesus, amém. Agora, assim que encerrarmos, quando dissermos amém, você vai ver que as pessoas vão vir aqui para este lado. Vê aquele canto vermelho da salvação? Vá até lá. Vamos orar com você. Estão aí? Todos vocês estão segurando. Assim que encerrarmos, quando disserem amém, vocês vão até aquele canto ali. Amém. Maravilha. Volte para o seu lugar. Deus te abençoe. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Você pode se sentar. É hora da comunhão. Nós vamos receber a comunhão e Deus vai abençoar nossas vidas de forma maravilhosa. Agora, a comunhão é algo tão poderoso, sabe? A Bíblia diz que muitos de vocês recebem a comunhão indignamente. Por causa disso, alguns estão fracos, alguns estão doentes e alguns até já morreram, sabia? Mas hoje a comunhão não vai te matar, ela vai te dar vida.
Eu sei que isso não é receitado em farmácias, não é prescrito em farmácias, mas é prescrito na casa de Deus como algo que dá vida. Ele disse, break time igual Jesus disse, 0.5 SGT. Pai, Quando eu vejo nós te agradecemos por este pão que temos em nossas mãos. Cremos e declaramos que já não é mais pão, mas sim o corpo de Jesus Cristo. Senhor, é algo espiritual. Cremos que este é o cálice da bênção que estamos prestes a receber. Todos aqui são poderosamente abençoados pelo sangue de Jesus, o corpo. O Senhor disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Zoe, hoje, ao segurarmos o pão e o levantarmos, o Senhor disse, toda vez que fizerem isso, vocês manifestam a morte do Senhor, que é o maior poder liberado no universo para a salvação da humanidade. Que essa carne nos dê vida aos nossos corpos. Livra-nos de acidentes, livra-nos dos agentes da morte. Quedas de avião, acidentes de carro, acidentes de ônibus, assaltantes, envenenamento, cânceres, doenças do sangue, infecções, doenças sem diagnóstico, HIV, tuberculose, distúrbios do tecido conjuntivo, tumores malignos e outras condições médicas graves. Somos libertos ao tomarmos isto. Tudo que encurta a vida é neutralizado pelo pão, o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus. eu vejo o sangue, eu vou te perceber. E agora, quando eu vejo o sangue, o anjo do castigo que é enviado para punir os ofensores e os incrédulos de forma justa. A Bíblia diz que a mensagem era clara. Quando eu vi o sangue no batente da sua porta, eu passarei por cima. Mas se não houver sangue, os egípcios não sabiam que o anjo estava procurando por sangue. E hoje não há nada que possa nos salvar. Só o sangue. Pai, ao erguermos o sangue do teu Filho, te agradecemos porque nossos erros, que são muitos, nossos pecados que trouxeram confusão, são lavados pelo sangue. Quando vires este sangue, passa por cima com o juízo, ó Deus, que vá para a próxima casa, mas não para a nossa casa. O sangue de Jesus responde pela sua vida. Receba o sangue de Jesus. Levante suas mãos agora e receba sua merecida bênção e receba sua bênção. As serpentes são expulsas da sua vida. As víboras são expulsas da sua vida. Cobras são expulsas da sua vida. O mal que entrou na sua vida através do casamento é expulso da sua vida. Maldade. Criaturas do submundo, escorpiões, insetos e toda imundície. Criaturas do submundo, do mundo das trevas que estão te atormentando, eu as expulso. Agora, em nome de Jesus, tudo que te oprime, eu expulso de você.
Agora, em nome de Jesus, tudo que te faz ficar preocupado à noite, eu expulso do seu sistema. Agora eu ordeno que sua mente seja limpa. Em alguém aqui, o diabo diz que você vai morrer, mas Deus diz que você vai viver. Em qual relatório você vai acreditar? No relatório do Senhor. Agora eu falo com o cavaleiro de um cavalo que vem com a morte e com anúncios de morte. E eu digo, volte, 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 em nome de Jesus. Você não pode vir com esse anúncio. Volte, em nome de Jesus. Eu afasto os instrumentos do inimigo, a autoridade do inimigo, para te matar, destruir sua vida. Eu ordeno sua liberdade das forças malignas da aldeia, da terra natal. Eu ordeno a sua liberdade. Eu ordeno a sua liberdade. Eu ordeno a sua libertação. Agora, em nome de Jesus, eu cuido, agora mesmo, todas as criaturas saltitantes, antílopes voadores e criaturas com 4 cabeças. Eu corto a cabeça. Eu te amaldiçoo. Eu digo volte, 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 em nome de Jesus. Há um espírito animal que está comendo o seu dinheiro. Ele vem para comer dinheiro. Está comendo dinheiro ao seu lado. Satanás, espírito de crocodilo, espírito de camaleão, seja lá o que for, eu amarro o seu poder em nome de Jesus. Tudo que te priva da prosperidade, tudo que reduz suas finanças, tudo que diminui seu salário, tudo que tira de você o que deveria ter, eu amaldiçoo e amarro isso na sua vida em nome de Jesus. Receba a abundância financeira do Senhor agora mesmo, em nome poderoso de Jesus. Agora, seja qual for o animal que está sugando a sua felicidade, está tirando a felicidade da sua vida, está tirando a felicidade e a alegria e te deixando triste. Eu amarro isso em nome de Jesus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Eu ordeno nas ondas do ar para que aqueles que estão assistindo também sejam libertos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela vitória. Dê 2 passos. Você pisando no inimigo. Tudo que atormenta, tudo que seguiu até aqui, será em Cristo maldição. Em nome de Jesus, qualquer coisa que pareça ser uma porca, um cachorro espiritual. A Bíblia diz que fora do céu estão os cães. São espíritos, são espíritos. Qualquer cachorro que esteja te seguindo, mordendo seus calcanhares, mesmo pequeno, lambendo suas feridas, te atormentando, eu os amaldiçoo. Agora, em nome de Jesus, levante sua mão e receba a bênção. Ele olhe favoravelmente para você. Abençoe campos, água, pão. Que Ele te conduza por um bom caminho e te leve a um bom lugar. Que Ele te ensine a prosperar. Que Ele te cure e te faça sair de maneira abençoada. Que você ouça parabéns. Que você ouça boas notícias. Que ouça boas novas. Eu te retiro de tragédia, tristeza, fogo e enchente. Eu ordeno sua evacuação em segurança de ameaça, perigo e maldade. Você recebe isenção divina da maldade. Em nome poderoso de Jesus, tudo aquilo que faz alguém sentir pena de você. Tudo aquilo que faz alguém dizer sinto muito para você. Hoje marca o fim disso na sua vida, em nome de Jesus. De hoje em diante, você vai ouvir parabéns em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque tudo que é lamentável em nossas vidas e situações está sendo tirado de nós. Eu levanto minhas mãos e te agradeço porque as orações feitas por aqueles que estão aqui
Os que estão longe e os que estão ouvindo estão se cumprindo de forma prática, em nome de Jesus. Vem alguém aqui que era para ser enganado esta semana, mas eu declaro que seus olhos serão abertos. Você não será enganado esta semana, em nome poderoso de Jesus. Deus está te livrando do engano e do mal, em nome poderoso de Jesus Cristo. Levante sua mão e dê louvor a Deus. Deus fez uma grande coisa por você e pela sua vida. Obrigado, Jesus. Sim, eu passarei por você, Jesus, meu amado Jesus, muito, muito obrigado. Quando eu verdadeiramente vir o sangue, quando eu realmente vir o precioso sangue, quando eu vir o santo e glorioso sangue, eu passarei por você. Dê uma salva de palmas. Você pode se sentar na presença do Senhor.